Oi, boa tarde para você. Hoje é feriado 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E a gente vai mostrar alguns fatos históricos da data, mas vamos começar com o destaque da Câmara. Tramita no Legislativo o projeto de lei do prefeito Jonas Donizete que pretende regulamentar o transporte de passageiros por aplicativos. As empresas reclamam que a proposta é inconstitucional. Incentiva ao troco. O Banco Central lança campanha para brasileiros usarem as moedas. Em média, R$1,5 bilhão de reais estão fora de circulação nos comércios. No quadro Como Eu Faço, você vai conhecer como fazer um financiamento na hora de comprar a casa própria. História, conheça os fatos que levaram à independência do Brasil e ainda a história do hino à bandeira. E para você que não vai viajar e vai curtir um feriado tranquilo, vamos ver as estreias dos cinemas na agenda cultural. Há 9 dias, o prefeito Jonas Donizete anunciou o projeto de lei que o Executivo enviou aqui à Câmara para regulamentar os aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber e o Cabify. A proposta tramita na Câmara desde o dia 30 de agosto. Vamos conhecer os principais pontos desse projeto. O projeto prevê que as empresas operadoras do transporte por aplicativos terão de cadastrar todos os motoristas e os carros usados no serviço, que também deverão ser adesivados, além de fornecer dados mensais dos números de viagens realizadas, tudo para que a Prefeitura possa cobrar a taxa de 5% do ISS, o Imposto sobre Serviços. Uma das obrigações do projeto de lei é informar para a CETRANSP e para a INDEC a quantidade de profissionais que estarão trabalhando para eles todos os meses. Então nós vamos ter precisamente quantos são, o nome dessas pessoas, a placa do veículo, tudo muito bem feito para que a nossa fiscalização possa também atuar de forma adequada dentro do município. O prefeito Jonas Donizete diz que atende decisão judicial para regulamentar o transporte e que as normas foram pensadas para atender a todos os envolvidos. Quase todos os pontos foram convergentes. Somente o ponto da placa do carro ser da cidade e do motorista ser morador de Campinas não foi convergente, mas eu tomei essa decisão política. Eu compreendo que todos têm a necessidade do emprego, mas como prefeito da cidade, nesse momento eu preciso ter um olhar mais carinhoso, mais direcionado para a população de Campinas. Com os dois projetos, que serão enviados ainda nesta semana para a Câmara Municipal, o prefeito Jonas Donizete tenta reorganizar o transporte particular de passageiros aqui de Campinas. O vereador Marcos Bernardelli, que representou o presidente Rafa Zimbaldi no anúncio, disse que os projetos serão debatidos na Câmara da forma mais ágil possível. Vai ter algumas divergências no que diz respeito aos aplicativos de discussão? Teremos, mas lá na Câmara nós faremos as discussões e levaremos à votação. E depois fica a critério do seu prefeito aprovar, sancionar ou não o que foi aprovado lá na Casa de Leis. As empresas de transportes por aplicativo não foram convidadas para esse evento aí de lançamento da proposta, mas se manifestaram contrários às regras por meio de notas. A Uber disse que, mesmo sem ter acesso à íntegra do projeto, considera o argumento inconstitucional, pois tira a chance das pessoas da região de terem um emprego ou uma renda complementar. A Cabify considera a proposta, abre aspas, esdrúxula e inconstitucional, fecha aspas, e promete entrar na justiça contra a aplicação das normas. Você pode acompanhar a tramitação no campinas.sp.leg.br. O número da proposta é 256/2017. Outro projeto que começa a tramitar aqui no Legislativo considera ilegal as atividades dos flanelinhas. O vereador Marcelo Silva apresentou um projeto de lei que considera ilícita a coação exercida pelos guardadores de carros, os chamados flanelinhas. Na verdade, esse projeto surgiu com a experiência que eu obtive na Secretaria de Segurança, quando eu ajudei a regulamentar a lei do pancadão. Então a gente pegou a mesma ideia de autuação pelo CPF da pessoa, para que realmente seja efetivo, e era uma operação muito mais complexa, porque também envolvia a INDEC, e aí eu trouxe para esse projeto. Muitas pessoas reclamando dos inúmeros, entre aspas, guardadores de carro que existem na cidade,
que fazem um tipo abrupto de coação mesmo, né? De pedir, de solicitar, e você acaba ficando constrangido e acaba dando dinheiro. O vereador conta que recebeu reclamações e resolveu apresentar a proposta. O estopim foi no sábado à noite, 2 senhoras relataram uma situação muito desagradável e me ligaram logo no domingo de manhã. Então por isso eu resolvi tomar essa providência. Cabe a nós, como legisladores, propormos realmente leis que façam a diferença em nossa cidade. Para Marcelo Silva, quem deveria ficar responsável pelas autuações seria a Guarda Municipal, já que os agentes conhecem bem a cidade e os locais onde os guardadores de carros atuam, como hospitais, teatros e restaurantes. A Guarda poderia atuar desde que ela pegasse em flagrante delito uma situação de coação, de extorsão, o que é muito difícil, né? O que é muito tênue. Então a gente trazendo essa atribuição para a Guarda Municipal, a gente vai dar, entre aspas, uma liberdade de autuação naquela situação específica. De acordo com a proposta apresentada pelo vereador, a GM vai abordar o flanelinha, fazer um cadastro e aplicar uma penalidade. A multa vai ser no CPF da pessoa e vai para a residência dela. Se ela não pagar, ele vai ser inscrito na dívida ativa do município. Da mesma forma que ele não paga um tributo, por exemplo, um IPTU ou um ISS. Então, ela vai ter aí o seu nome sujo pelo município. Agora vamos falar de economia. Na hora do troco, falta moeda, né? Pois um levantamento do Banco Central diz que os brasileiros guardam em média R$1,5 bilhão em moedas em casa. Uma campanha agora quer incentivar a circulação desse dinheiro. A reportagem é da NBR, emissora do governo federal. Elas estão cada vez mais raras no mercado. Acabam esquecidas no carro, gavetas ou até mesmo guardadas em cofrinhos. Mas as moedas são importantes para a economia e, segundo o Banco Central, precisam circular. E é isso que pretende mostrar uma campanha nacional que vai ser veiculada nas mídias sociais. Segundo o Banco Central, esse fenômeno de guardar as moedas, o chamado entesouramento, é comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse hábito tira do mercado 35% das moedas que deveriam estar em circulação, o que corresponde a R$1,5 bilhão. O entesouramento, além de contribuir para a dificuldade de troco, motiva a necessidade de produção de novas moedas, cujos custos têm sido crescentes. A Andréia dos Santos, gerente dessa loja em Brasília, sabe muito bem o que é essa dificuldade. Todos os dias a gente fica correndo atrás de troco, né? E o que você faz para resolver esse problema na hora? Ou dou um desconto para o cliente, ou deixo o troco de chiclete ou valinha no final do dia, né? De 30 centavos, 60 centavos, 80 centavos de desconto, no final dá uns R$30, né? De acordo com o Banco Central, quase 25 bilhões de moedas estão em circulação no país. Esse montante corresponde a mais de R$6 bilhões. No ano passado, o governo disponibilizou 761 milhões de novas moedas. Já em 2017, foram mais de 430 milhões. Apesar disso, cerca de 9 bilhões dessas moedas estão fora de circulação. Um hábito do brasileiro que gosta de economizar, mas que custa caro ao governo. E está pensando em comprar um imóvel, mas não sabe as condições de financiamento? No Como Eu Faço de hoje, você entende mais sobre essa modalidade. Quais os documentos e qual o procedimento para financiar um imóvel? Essas perguntas são respondidas aqui no Como Eu Faço. Hoje qualquer pessoa física, né, que tenha uma renda, né, que tenha condição de cadastro sem restrição, né, ela tem condições de financiar o seu imóvel. A gente tem a opção de financiar imóvel novo, imóvel usado, terreno para construção. Então são diversas situações aí que são passíveis hoje de financiamento.
A gente recomenda sempre que a pessoa tenha, primeiramente, que ela procure, por exemplo, no site da Caixa, no www.caixa.gov.br, ela tem um ícone lá, um link onde ela possa fazer a simulação de um financiamento. A partir dessa simulação, ela tem condições de ter uma ideia de quanto que ele tem capacidade de prestação e, a partir daí, que valor de imóvel que se encaixa na sua capacidade de financiamento. Geralmente, na pessoa física, a gente solicita o RG, o CPF, comprovante de renda, Estado Civil, comprovante de Estado Civil, e se for casal, que tenha isso dos dois, além dos documentos dos vendedores, que seria também os documentos pessoais, mais a certidão de casamento, onde prova o Estado Civil do vendedor. A gente sempre leva isso em duas etapas, Se a pessoa vai fazer a simulação, vai atrás da documentação, aí vai depender muito dela, desse prazo. A partir do momento que ela entrega para nós a documentação, a gente está levando em torno de 15 dias a 20 dias para sair o financiamento. Eu acho que uma das coisas importantes é o seguinte, a pessoa quando vai comprar um imóvel, ela buscar verificar se esse imóvel possui uma condição documental saudável, Isso geralmente as próprias imobiliárias, as construtoras já fazem uma assessoria para isso, A própria Caixa também ajuda nesse sentido. E também verificar a documentação de quem está vendendo o imóvel para saber se essa pessoa tem algum tipo de restrição cadastral que possa futuramente comprometer o negócio em si. E uma outra coisa importante, que as pessoas quando fizerem a compra de um imóvel, primeiro ter toda essa questão documental bem ajustada antes de dar a primeira entrada ou o sinal, como comumente é feito aí no mercado. No mercado, a gente está sentindo que o mercado está em ascensão, a procura tem aumentado bastante, e é um momento ideal para as pessoas comprarem o seu imóvel. Então, entrem no site da Caixa, já verifiquem lá qual é a sua capacidade de pagamento mensal, para se ter uma noção assim, de que valor de imóvel que ela começa a procurar. Aí no mercado tem várias condições, aí a gente tem as imobiliárias que têm disponibilidade, a gente tem próprios imóveis da Caixa que estão indo a leilão, enfim, é uma gama de oportunidades aí que as pessoas têm para comprar. Mais quadros do Como Eu Faço você acompanha no site youtube.com/TV Câmara Campinas. E veja a seguir Independência. Vamos rever a história do 7 de setembro, do feriadão que a gente comemora hoje. Voltamos já já. De volta com o Jornal Câmara Notícia e vamos falar agora de história. 7 de setembro. Hoje o Brasil comemora 195 anos de independência. Vamos ver os fatos que levaram ao pedido na reportagem da NBR. Em 1807, fugindo da guerra, a família real portuguesa se muda para o Brasil, sua principal colônia. Em Salvador, Dom João VI assina a Carta Régia, que abria os portos brasileiros às nações amigas. A partir daí, o Brasil deixa de ser colônia e dá os primeiros passos para a independência. Os livros contam ainda que em 1806, Dom João VI voltou para Portugal e Dom Pedro I se tornou o príncipe regente do Brasil. Anos mais tarde, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil. Dom Pedro era um sujeito que tinha sensibilidade política, ele tinha clareza que com ele ou sem ele a independência iria acontecer. Quer dizer, as circunstâncias daquele contexto histórico levariam a isso. Então, para a própria família reinante de Portugal, seria interessante que essa independência de alguma forma tivesse à frente um representante dela. Os desfiles de comemoração do 7 de setembro começaram ainda no século XIX e foram essenciais para desenvolver o senso de nacionalidade dos brasileiros. Esses desfiles são formas encontradas pelos estados nacionais de mostrar a sua coesão, a sua força e, sobretudo, as suas potencialidades.
hino da independência, nomeado como Hino Constitucional Brasiliense, foi escrito por Evaristo da Veiga em 1822, pouco antes do Grito de Independência. Após a proclamação de Dom Pedro I, criou uma nova melodia para a letra. A queda do monarca fez com que o hino ficasse esquecido durante anos, até ser resgatada durante a Era Vargas. O hino da independência foi escrito por Evaristo da Veiga em 16 de agosto de 1822, dias antes do Grito da Independência. Com o nome inicial de Hino Constitucional Brasiliense, foi musicado pela primeira vez pelo maestro lusitano Marcos Portugal. Após a proclamação da independência, Dom Pedro I criou uma nova melodia. Nascia ali o Hino da Independência. Com a queda de Dom Pedro I, o hino foi sendo esquecido. Durante a Era Vargas, foi criada uma comissão para estabelecer os hinos brasileiros. Ficou a versão de Dom Pedro I, considerada bem mais simples do que a de Marcos Portugal. E é feriado, muita gente aproveitando também para descansar. E quem quer um programa mais tranquilo, hoje tem as estreias do cinema na Agenda Cultural. Para quem é fã de filmes de terror, estreia nessa quinta, feriadão de 7 de setembro, It, a Coisa, e tem também o lançamento do longa A Polícia Federal, a Lei é para Todos. Sete adolescentes formam um pequeno clube de perdedores e tudo corre bem até que as crianças da cidade começam a desaparecer e os garotos perdedores acabam ficando frente a frente com o responsável pelos crimes, o palhaço Pennywise. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 E também nesta quinta-feira é lançado o longa Polícia Federal, a Lei é para Todos, inspirado na Operação Lava Jato e nas recentes investigações sobre a corrupção no Brasil. Desvio de dinheiro, corrupção, propina, formação de quadrilha, evasão de divisas. Pra quem achou que não ia dar em nada... Que nome eu boto? O cara lava dinheiro, tem posto de gasolina. Esse é o Lino. E no infantil Lino, uma aventura de 7 vidas, Lino trabalha como animador de festas, mas não suporta os maus tratos feitos pelas crianças. Determinado a mudar de vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro, só que a magia dá errado. Se eu te disser que eu sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Vamos falar de show aqui. O Sesc Campinas traz na sexta-feira, dia 8, o grupo Língua de Trapo, que mistura música e humor. A apresentação é às 8h30 da noite e os ingressos estão disponíveis no site do Sesc. Já no sábado tem um show em homenagem à Legião Urbana, que acontece às 8 da noite no SESI. A entrada é gratuita e o show fica por conta do Legião Urbana Tributo. E o mês Carlos Gomes, que acontece aqui em Campinas, tem atrações nesse fim de semana. No sábado, dia 9, às 11 da manhã, tem a apresentação de um duo de flauta e piano e um solo de piano. Ele acontece no Salão de Concertos do Conservatório Carlos Gomes, que fica no Jardim Santa Cândida. Também no sábado, dia 9, no Teatro Carlos Mendes, tem a apresentação da peça Causas de um Nego Velho. E o futuro é um reflexo do presente, o presente é um reflexo do passado, e o futuro é um reflexo do presente.
Essa peça conta com a participação especial do André Abujanra e os ingressos custam a partir de R$20. Já no domingo, dia 10, o André Abujanra apresenta também no Castro Mendes, mas às 7 da noite, o Homem Bruxa. A renda dessa apresentação vai ser revertida para a equipe Águias do Rugby. A agenda fica por aqui, um bom feriado e até semana que vem. O olhar do olho de quem vê a vida vindo, vendo vento. Minha cabeça também venta, e eu vivo de inventar. Venta forte, balança tudo e começa a ver a ventania. E o vento inventando a vida, e a vida vindo do vento. E tudo que inventamos permanece no tempo. O olhar do olho de quem vê a vida vindo, vendo vento. Minha cabeça também venta. Bom feriado para você e até amanhã.